Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa que todo mundo usa, mas que poucos realmente entendem como funciona: a arquitetura da internet. Vamos desvendar os bastidores olhando para dois modelos que são assim a base de tudo: o OSI e o TCP/IP. Já parou para pensar nisso? Aquele momento em que se aperta enviar num e-mail ou numa mensagem. O que de fato acontece ali? Parece mágica, né? Mas por trás desse simples clique existe uma engenharia absurda. Uma sequência de eventos super complexa. E é exatamente isso que a gente vai começar a entender agora. Por trás da simplicidade da tela, o que existe é um verdadeiro labirinto. Nossos dados não vão em linha reta. Eles viajam por um monte de sistemas, seguindo regras super rígidas para poder chegar no lugar certo. E olha, garantir que tudo isso seja seguro, rápido e confiável é uma tarefa gigantesca. Então, a grande questão é: como foi possível dar conta de uma complexidade desse tamanho? A resposta é uma estratégia clássica e muito poderosa: dividir para conquistar. A solução foi criar o que chamamos de arquitetura em camadas. Em vez de tentar resolver um problemão de uma vez só, a ideia foi quebrar ele em vários problemas menores, bem mais fáceis de gerenciar. Cada camada é como um especialista que cuida de uma tarefa bem específica, oferecendo um serviço para a camada de cima e usando o serviço da camada de baixo. E para cada uma dessas camadas funcionar direitinho, existem três elementos essenciais: o serviço, que define o que a camada faz; o protocolo, que dita como ela faz, ou seja, são as regras do jogo; e, por fim, a interface, que é, basicamente, a porta de comunicação com as camadas vizinhas. Uma ideia simples, mas genial. Essa imagem aqui mostra perfeitamente os dois tipos de comunicação. A chamada vertical acontece dentro de um mesmo aparelho, quando os dados sobem ou descem pelas camadas. Já a comunicação horizontal é a mágica acontecendo entre dois aparelhos diferentes. É como se a camada 4 de um computador conversasse direto com a camada 4 do outro, não importa a distância. Certo. Agora que a ideia de camadas está clara, vamos conhecer o nosso primeiro grande modelo. Dá para pensar no modelo OSI como se fosse a planta baixa, um manual de instruções teórico e perfeito para construir qualquer rede. Esse modelo foi criado lá nos anos 70 pela ISO e ele é bem detalhado. São 7 camadas, desde a camada física lá embaixo até a de aplicação no topo. O grande objetivo da época era criar um padrão universal, sabe? Para que sistemas de fabricantes diferentes, com hardware e software diferentes, pudessem conversar entre si. E aqui tem um ponto fundamental: o OSI não é uma rede em si. Ele é um modelo de referência. Ele define as funções, diz o que cada camada tem que fazer, mas não diz exatamente como fazer. Ele é o guia, a teoria. Por isso, ele é uma ferramenta conceitual fantástica usada até hoje para estudar redes. E isso nos leva direto ao modelo que de fato move o mundo hoje. Se o OSI é o manual de instruções, o TCP/IP é a máquina funcionando. É a realidade da internet como a gente conhece. O nome TCP/IP já entrega o jogo. Vem dos seus dois protocolos mais importantes. E diferente do OSI, essa arquitetura é bem mais enxuta, mais direta ao ponto. Tem só 4 camadas. E é esse modelo que tem sido a base da internet desde os anos 70. É o que funciona na prática. Essa comparação aqui é perfeita para entender a relação entre os dois. Dá para ver claramente como as 4 camadas do TCP/IP absorvem as funções das 7 camadas teóricas do OSI. Por exemplo, a camada de aplicação do TCP/IP faz o trabalho que, no OSI, é dividido entre as camadas de aplicação, apresentação e sessão. É uma versão muito mais pragmática. Agora vamos dar um zoom na camada de transporte. Ela é tipo o coração da comunicação, responsável por conectar os processos de ponta a ponta. E é justamente aqui que moram dois dos protocolos mais famosos de toda a internet. De um lado, temos o TCP, o protocolo confiável. Pense nele como um serviço de entrega super cuidadoso. Ele estabelece uma conexão, verifica erros e garante que cada pedacinho de dado chegue na ordem certa, perfeito para e-mails e páginas web. Do outro lado, o UDP. Esse é o veloz. Ele não faz todas essas verificações, mas é extremamente rápido. É ideal para streaming de vídeo, jogos online, situações onde a velocidade é mais importante do que a perfeição. Descendo mais uma camada, a gente encontra o protocolo de internet, o famoso IP. Ele funciona como um sistema de endereçamento da rede, o CEP da internet. É ele que define o endereço lógico de cada máquina e que é responsável por rotear os pacotes de dados até o destino.
E a gente precisou evoluir do IPv4 para o IPv6 simplesmente porque os endereços estavam acabando com tantos dispositivos se conectando à rede. Ok, já entendemos os modelos e alguns protocolos. Mas, no fim das contas, por que essa organização em camadas é tão importante? Porque isso realmente importa. Essa frase resume tudo. A organização em camadas não foi apenas uma boa ideia de engenharia. Ela foi a chave que destravou o potencial da internet. Sem ela, a evolução que a gente viu nas últimas décadas seria, sinceramente, quase impossível. Os benefícios são enormes. A modularidade significa que é possível trocar um protocolo em uma camada sem afetar todo o resto. Isso facilita demais a manutenção, simplifica as atualizações e, o mais importante, permite a inovação. Alguém pode criar um novo protocolo de aplicação sem ter que se preocupar em como os dados viajam fisicamente pelos cabos. É simplesmente genial. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. A internet não para de evoluir, certo? Essa estrutura de camadas se provou incrivelmente resistente ao tempo. Mas, e daqui para frente? O que será que vem aí? Qual vai ser a próxima camada, seja ela real ou conceitual, que vai definir o futuro da nossa vida conectada? Fica aí a reflexão.